Bom, o conteúdo de hoje é sobre qual certificação da AWS você deve escolher e como estudar para as provas. Em primeiro lugar, qual certificação escolher, ela é um pouco relativa, né? Essa decisão depende muito de qual é o seu perfil e para onde você quer ir, né? Quais são os seus objetivos. Ao longo das explicações aqui, você vai ver que cada certificação ela tem uma certa ênfase, né? Mas ainda assim, por mais que tenham essa ênfase, muitos dos conteúdos eles se intercedem, né? Então, vai depender muito do que você quer fazer. Então, vamos começar por onde visualizar quais são as certificações que estão disponíveis atualmente e alguns materiais ali que você pode usar como base aí nos seus estudos. Se você digitar aí no Google AWS Certification, você vai cair direto na página principal onde a AWS explica sobre as certificações, quais são as certificações disponíveis no momento e te dá algumas informações relevantes sobre cada uma delas, que é parte do conteúdo que será comentado aqui, né? Todas as informações, né, boa parte das informações foram retiradas a partir dessas páginas oficiais. Então, beleza, o que você encontra na página oficial de cada exame? Você tem o guia do exame e perguntas que caem na prova, né? Não perguntas exatas que caem na prova, mas o estilo de pergunta, para você se acostumar com o estilo de pergunta que cai na prova. E se você der uma procurada melhor dentro do site ali, você encontra também alguns caminhos que eles sugerem com base nos cursos oficiais. Ou seja, você quer ir para uma certificação X, quer ir para uma certificação Z, aí ele te fala, faça esse curso aqui, depois esse, depois aquele, e assim por diante. Então, antes de começar apresentando as certificações, deixar claro um benefício muito interessante, independente de qual certificação você fizer, você ganha um voucher de 50% para fazer a próxima. Então, independente do nível que você escolher fazer, né, que atualmente são 3, o nível Foundation, o nível Associate, o nível Professional, na verdade são 4, né, e ainda tem o nível de especialista. Então, esses são os 4 níveis até esse momento. Não existe pré-requisito obrigatório, digamos assim. Você não é obrigado a fazer a Foundation para depois fazer a de especialista, por exemplo, e vice-versa. Mas é fortemente recomendado que você siga alguns passos, né, e serão os passos comentados aqui. Vamos lá. Então, nesse nível Foundation, temos a certificação Cloud Practitioner, né? O foco dessa certificação é dar uma pincelada básica, assim, de forma geral, sobre o que é AWS, vantagens de usar a nuvem, quais são os benefícios ali, pagamento conforme uso, conseguir alavancar o seu negócio, né, de uma forma mais simples e menos custosa operacionalmente falando. Vai pegar um pouquinho desses assuntos, né, e vai permeando ali alguns serviços da AWS também, os mais fundamentais, que são o EC2, o RDS, o S3. Só pontuando para quem não conhece, o EC2 é o serviço de máquinas virtuais da AWS, o RDS é o serviço de banco de dados e o S3 é para armazenamento de objetos. Aí leia-se arquivos, né, para simplificar. Esses são os conteúdos principais, né? Vai te perguntar algumas coisas relacionadas a suporte na AWS, quais são planos de suporte, características de cada um, para que serve determinado serviço. Então, é bem simples assim. Ele não vai te exigir um nível de detalhe sobre cada serviço, nada muito fora do comum mesmo. É mais saber para que ele serve. Apareceu o RDS. O que o RDS faz? O RDS é um serviço de banco de dados ali relacional. Beleza. O EC2 é para criar máquinas virtuais. Beleza. É bem simples mesmo, né? Para pegar esses conceitos iniciais ali. Aí tem alguns pontos extras que também fazem parte desse conceito inicial, né? Que é entender a infraestrutura global da AWS. E aí entra o conceito de regiões, zonas de disponibilidade, edge locations e como esses conceitos se relacionam com os serviços. Tem alguns serviços, por exemplo, que são globais, tem alguns serviços que são regionais. Então, um serviço global, por exemplo, você entra no painel dele e consegue ver todos os recursos que foram criados a partir de uma mesma visualização. Enquanto um serviço regional, você teria que mudar de região. Por exemplo, eu tenho o EC2, então eu subi uma máquina, subi um servidor WordPress na região de Virgínia. Então, beleza, esse servidor WordPress, ele existe na região de Virgínia. Se eu mudar para a região de São Paulo, por exemplo, você não vai conseguir visualizar essa máquina virtual, porque ela só existe
em Virgínia, por isso é um serviço regional. Então é muito importante entender esses conceitos, né? Também tem o aspecto de segurança, que envolve o modelo de responsabilidade compartilhada, separando os tópicos principais como segurança na nuvem e segurança da nuvem, ou seja, o que é a responsabilidade da AWS enquanto provedor de fornecer a nível de segurança e, ao mesmo tempo, qual é a sua responsabilidade como um usuário da AWS, né? Que tipo de ações ficam por sua conta em termos de segurança. Em resumo, são esses pontos chaves assim. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes porque o objetivo aqui é falar mais de forma geral sobre as certificações. E aí, passando por esses tópicos, né, da certificação, nós temos alguns pontos chaves aqui. Por exemplo, a experiência recomendada. Para o nível Foundation, eles recomendam 6 meses de experiência trabalhando com a AWS. E aqui não importa a função. Então, tanto faz se você é desenvolvedor, administrador, ou se você simplesmente é uma pessoa de negócio ali que está entendendo como as soluções funcionam, né, para ter uma ideia, uma visão geral. Você, de repente, gerencia custos na AWS e aí não precisa entrar tanto a fundo, né? Então, a certificação Foundation não serve somente para pessoas que são técnicas, mas também pessoas que, de repente, exercem uma função mais ali de comercial, coisa do tipo, ou faz uma gestão financeira. É interessante que você conheça alguns detalhes, alguns conceitos. Então, a certificação Foundation tem esse intuito. E aí a recomendação é de 6 meses de experiência, mas isso é só uma recomendação. Quer dizer que você pode levar mais ou pode levar menos? Pode, vai depender de como é a sua rotina de estudo, como você pratica, qual é a sua vivência, né? Qual a sua experiência, se você já tem algum background de TI ou não. Cada pontinho desse vai facilitar ou dificultar de acordo com a sua experiência, né? E aqui tem algumas questões da prova. Até esse momento são 65 questões, você tem 90 minutos para fazer e a prova custa $100. Aí vale reforçar novamente, né? Toda vez que você faz uma prova e você é aprovado nela, você ganha um voucher de 50% para fazer qualquer outra prova. E vale pontuar também que cada uma dessas provas elas possuem uma validade. Então, você faz essa prova e ela é válida por 3 anos. Aí, após esse período, você tem que ou renovar essa prova, né? Ou ir para o próximo nível. E aí eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso nos próximos tópicos, quando a gente estiver falando da certificação de nível Associate. Então é isso. E um ponto muito importante é que a certificação Cloud Practitioner, esse ano, agora em 2021, agora mais para o final do ano, ela vai estar sendo disponibilizada em português, além de alguns outros idiomas. Normalmente a gente marca a prova e faz em inglês, né? Os conteúdos também costumam ser em inglês, mas eles estão investindo na tradução, né, das documentações, tradução dos materiais e agora, mais recentemente, na tradução das provas. Um tempo atrás existia provas em português, mas por algum motivo elas foram removidas e passou bastante tempo desde então e agora parece que eles estão querendo voltar novamente, o que é muito bom para nós que somos brasileiros, né? Nem todo mundo tem muita facilidade com inglês. Eu mesmo não tenho um nível muito alto de proficiência em inglês, mas consigo ler textos ali de uma forma que seja suficiente para conseguir ler uma documentação, fazer uma prova e tudo mais. Então é isso, assim, de forma geral, esse é o contexto do nível Foundation. Agora vamos para o próximo nível. No nível Associate, nós temos 3 provas: a Solutions Architect, a SysOps Administrator e a Developer. Vamos começar aqui pela Solutions Architect. O conteúdo dela, de forma geral, é focado em explorar a capacidade de pensar e criar soluções que resolvam problemas reais através dos serviços e ferramentas oferecidos pela AWS. Então, é você conhecer os serviços, conhecer as boas práticas, conseguir entender o caso de uso que o cliente ali está pondo na mesa, né? Que tipo de coisa ele quer fazer ali, você entender esse requisito técnico e conseguir traduzir numa solução, né, levando em consideração os serviços da AWS, as boas práticas e tudo mais. Então, de forma geral, a Solutions Architect é focada nesses aspectos de pensar em como utilizar os recursos e as ferramentas que a AWS oferece para resolver um problema ali de negócio, né, com base nos requisitos do cliente. E aí você explora toda essa questão de boas práticas, né, o Well Architected Framework, que é o grande centro ali de boas práticas,
Ele tem os white papers de visão geral e você tem por pilar também, que o Well-Architected ele é composto por alguns pilares, né? E você tem um white paper específico para cada um desses 5 pilares. Então, esse, de forma resumida, é o conteúdo abordado na prova. E o tempo de experiência recomendado em todos do nível Associate é 1 ano de experiência. Aí cada uma na sua ênfase, né? Por exemplo, a Solutions Architect ele espera 1 ano de experiência, pelo menos, trabalhando com a AWS, em funções que exijam exercer esse tipo de atividade, que é pensar em como resolver problemas, né, como criar soluções para problemas reais de negócio utilizando os serviços da AWS e identificar quais serviços cumprem determinado requisito técnico, né? Tudo isso é bem interligado. E aí, um dos tópicos de experiência recomendada também, além desse 1 ano de experiência, é ter um bom entendimento do framework, o Well-Architected, quais são os seus pilares ali e como relacionar isso, né, com as melhores práticas e tudo mais. E também uma experiência prática em geral, né, em serviços de computação, serviços relacionados à rede, armazenamento e banco de dados. De forma bem simples, assim, esse é o contexto geral da prova. Foi a prova que eu fiz, inclusive. Eu fiz a certificação em 2019, né, então já tem algum tempinho. Eu escolhi fazer a Solutions Architect justamente porque eu queria ter esse entendimento melhor em como eu consigo juntar cada peça, né, para propor uma solução ali para resolver determinado caso de uso, né? E foi uma certificação que, na minha visão, me permitiu ter um conhecimento mais amplo da AWS como um todo, né? Não só dos serviços, mas de como relacionar cada um, diferente do foco que é nas outras provas, né? Que a gente já vai comentar daqui a pouco. E aí, com relação à prova, não muda muita coisa, né? Todas as associates, elas são iguais no sentido de questões, tempo de prova, o valor e tudo mais. Então, novamente, temos 65 questões. Agora, o tempo de prova ele é 130 minutos, né? Um pouquinho maior do que o nível Foundation com a Cloud Practitioner, que era 90 minutos. E o valor da prova aqui também aumenta um pouquinho e passa para $150, contra $100 ali do nível anterior. E mesmo esquema, depois que você passa na prova, você ganha um voucher de 50% para fazer qualquer outra prova que você queira fazer. E mais um ponto muito importante, diferente das outras que também não possuem essa vantagem, em breve a Solutions Architect Associate também estará disponível em português. Então isso também é muito bom, né? E vai ajudar para as pessoas que, assim como eu, também possuíam ou possuem um pouco de dificuldade com o idioma inglês. Então, é mais um ponto positivo aí para Solutions Architect Associate. Bom, a segunda certificação aqui da lista é a SysOps Administrator. E aqui tem também, de certo modo, um pouco da Solutions Architect, né? Só que no nível um pouco menos profundo, digamos assim. A SysOps Administrator é focada realmente na operação, né? No dia a dia. Ela não espera que você saiba no nível muito profundo criar soluções, né, com os serviços da AWS, mas que você consiga operar, né, consiga gerenciar, criar e gerenciar recursos. Então, você tem o EC2, você sabe para que ele serve, você consegue usar o EC2 ali, todas as características envolvidas, tem vários tipos de instância, então é interessante que você saiba quando usar determinado tipo de instância, tem instâncias mais otimizadas para computação, então elas têm um prefixo C, por exemplo, C5 large. Tem instâncias de propósito geral. Então, geralmente elas são do tipo M ou do tipo T. E assim vai, né? Cada tipo de workload tem o seu tipo de instância ali que pode ser otimizado. E isso aí influencia também em preço, em quantidade de RAM que a instância possui, em quantidade de CPU que a instância possui, né? Coisas nessa linha. Então, a de SysOps vai entrar um pouco mais em detalhes na operação de cada serviço e na funcionalidade de cada serviço. Eu dei um exemplo aqui com S2, mas isso pode ser estendido para vários outros serviços, né? Como o próprio RDS, o próprio S3. Então, eles te cobram um nível um pouquinho mais aprofundado, assim, das características que cada serviço possui. E aqui tem alguns outros pontos, né? Além disso, tem a parte de migração. Então, o SysOps Administrator, ele leva em consideração alguns pontos chaves também com relação a migrar, né? Workloads de on-premise para nuvem. Você tem na sua infraestrutura tradicional ali alguma aplicação, de repente você quer mudar para ter um ambiente de desenvolvimento na nuvem, ou você quer migrar toda a sua infraestrutura para a nuvem. Então, na prova de SysOps começa a ter um pouco desses
esses assuntos, né? E serviços da AWS relacionados a esse assunto de migração. Além disso, tem a parte de custo, né? Saber estimar custo, identificar mecanismos para controlar esse custo, né? Conseguir visualizar ali. Por exemplo, a AWS oferece o Post Explorer, você consegue através dele fazer filtragens, ver quais serviços estão gastando mais, em quais regiões. Se você usa tags para identificar cada recurso, você consegue fazer uma filtragem ali mais inteligente e de repente separar por frente de negócio, né? Ter uma visão mais granular, digamos assim, de quais são os custos da sua conta. Então, de forma geral, esses são conjuntos, né? Um conteúdo que vai permear essa prova. Naturalmente, esses não são os únicos tópicos, né? Mas eu coloquei alguns tópicos só para vocês terem um pouco de noção, né, de que conteúdos aparecem pela prova. E vale ressaltar, assim como foi falado no início, nós temos os guias lá, né? Temos as perguntas, eles disponibilizam para tentar te dar uma ideia de qual é o estilo de pergunta que cai na prova, e o próprio guia do exame vai te dar uma visão muito certeira assim de quais conteúdos você deveria focar. Cada certificação, lá no guia de exame, ele vai ter vários tópicos, né? Eu quero saber de monitoramento, eu quero saber de tolerância a falhas, sei lá, coisas nessa linha. Ele vai te separar ali num bloco quais são exatamente os tópicos, assim, né? Os tópicos gerais, como esses que eu acabei de citar, e vai te dizer qual é a porcentagem que ele compõe da prova. Então, monitoramento de repente é 15% da prova, e aí tolerância a falhas é, sei lá, 20%. Isso aí vai equilibrando, né, de acordo com os tópicos. Eu só estou dando um exemplo, né? Não necessariamente esses são os tópicos reais, mas vocês conseguem consultá-los através do guia do exame. É muito importante você dar uma olhada lá para ter essa noção, né, mais direcionada de que assuntos você realmente deveria estar estudando, né? Além do que o próprio site te orienta ali como assuntos gerais, né, e temas que ele espera que você saiba. Aí segue na mesma linha, né? O tempo de experiência é o mesmo, 1 ano. Aí a diferença é que é 1 ano de experiência, mas em funções que exijam essas tarefas de operação, né? Do dia a dia ali, criar e gerenciar recursos. Então, esse é o ponto-chave. Aí tem alguns conhecimentos que, se você já tiver, vão te ajudar a ter um desempenho melhor na prova, né? Que é conceitos de rede ali, saber como funciona o DNS, como funciona o firewall, toda a pilha ali de TCP/IP e a relação entre as camadas, né? Como isso funciona na prática, além de conhecimento sobre virtualização, né? Para você entender essa questão das máquinas e tudo mais. A AWS tem a própria ferramenta, né? Customizada ali para fazer virtualização e tudo mais. Na prática, a gente não interage diretamente com isso, né? Porque faz parte da infraestrutura da AWS, mas é interessante saber, até para você ter uma ideia de como as suas máquinas funcionam, né? Ou você usa o EC2, onde é que esse EC2 está, como é que a AWS cria isso. É interessante você ter essa noção, né? Vai te ajudar a entender melhor esses conceitos relacionados. E, bom, além disso, em todas as provas, né, vai sempre mencionar alguma coisa relacionada de segurança, né? Em todas as provas vai mencionar algum tópico relacionado à segurança. Então, ter a compreensão de conceitos básicos de segurança e a experiência, né, na implementação mesmo de controles e tudo mais, também vai te ajudar a caminhar com base nos critérios, né, de avaliação dessas provas. Como não pode ser deixado de citar, uma compreensão geral ali de tecnologias relacionadas à rede. Então, os serviços mais comuns ali, VPC, aí tem NAT Gateway, tem Internet Gateway, ACLs, Route Tables, tudo isso vai compor esses componentes de rede, né, que são fundamentais para que você tenha um entendimento geral de como as coisas funcionam na AWS. E aqui tem a mesma coisa, e aqui tem os pontos da prova, então vou passar bem rápido, porque é a mesma coisa, né? Todas as provas Associate vão seguir a mesma linha. 65 questões, 130 minutos e $150 para fazer a prova da mesma forma. E nesse caso aqui não tem nenhuma sinalização quanto à AWS de o conteúdo estar ou não disponível em português. Atualmente só temos a sinalização para Solutions Architect e para Cloud Practitioner, que serão disponibilizadas esse ano. Mas talvez até o ano que vem mais provas venham sendo liberadas em português, né? Mas isso aí só a AWS vai poder dizer. Então vamos seguir aqui para a prova de Developer. Também é bem direto ao ponto, digamos assim. É focado em explorar os conceitos e os serviços relacionados a atividades de desenvolvimento na nuvem.
Então, serviços básicos da AWS e práticas de arquitetura, né? Também tem um conteúdo relacionado ali à prova de Solutions Architect, que também tem um conteúdo relacionado a SysOps. Então, de uma forma geral, as provas são um pouco interligadas, né? Tem um nível de conhecimento ali que ele é base comum para todas elas. E ponto fundamental aqui, ele vai avaliar proficiência no desenvolvimento, implantação e no debug de aplicativos na nuvem, né? E isso aqui entra uma série de componentes. Por exemplo, a capacidade de usar pipeline de CI/CD, tem alguns serviços voltados para desenvolvimento, por exemplo, o Cloud9, que é uma interface ali. Ele é uma IDE na nuvem para você conseguir desenvolver seus códigos, já tem integração direta com alguns serviços da AWS. Então, coisas nesse meio, né? Como usar o SDK, usar APIs da AWS e tudo nessa linha, assim. E aí, alguns dos pontos, né? Ele espera que você tenha pelo menos conhecimento em uma linguagem de programação, e aí não especifica nenhum tipo, né? Desde que você saiba uma linguagem de programação, beleza? E tem a capacidade ali de usar e interagir com os principais serviços da AWS, como a gente já comentou aqui, né? De S2, S3, RDS e alguns outros que nós falaremos no futuro. Então, de forma geral, essa é a prova de developer, né? E aqui tem dois pontos importantes que não são mencionados nas outras provas. Aqui ele espera que você tenha um entendimento de containers, né, da tecnologia de containers dentro desse processo de desenvolvimento e também uma certa proficiência na programação de códigos para aplicativos serverless. Então, são assuntos que não são abordados nas outras provas e é onde será mais direcionado aqui na prova de developer. Tem alguns outros serviços relacionados que provavelmente caem também, como o Amazon Cognito, né, que é para autenticação de aplicações e tudo mais. Então, esses são os tópicos. Então, esses são os tópicos que diferenciam essas provas das outras, né? Recapitulando, Solutions Architect vai pegar mais dessa parte de pensar em como usar os serviços da AWS para propor uma solução, né, para resolver um problema de negócio, um requisito de negócio, né, um requisito técnico. E aí a SysOps é de operação, então você saber criar e gerenciar recursos a partir dos serviços da AWS. E a de developer é usar os serviços ali voltados para essa parte de desenvolvimento, né, para melhorar ali o seu processo de entrega de software, né, usando CI/CD, a modernização utilizando serverless, né, para criar suas aplicações e explorar esse tipo de arquitetura, né, e o próprio entendimento sobre containers, né, e o uso de tecnologias relacionadas a containers dentro desse contexto da AWS. Então, de forma geral, esse é o conteúdo e a experiência recomendada. Agora nós iremos para o próximo nível, que é o nível Professional. Temos atualmente duas certificações, que são a Solutions Architect Professional e a DevOps Engineer Professional. E aqui é bem, digamos, evolucional, né? Para quem fez a Solutions Architect Associate, o conteúdo da Solutions Architect Professional não é muito diferente, mas naturalmente ele exige um nível maior de aprofundamento dentro daquelas questões que a gente já abordou lá no início, né? Sobre os requisitos da própria prova Solutions Architect. E um ponto aqui interessante nessa prova do nível Professional é que ele já começa a explorar alguns outros cenários também, né? De uma forma mais profunda, como, por exemplo, projetar arquiteturas híbridas. Então, usar serviços da AWS que permitem que você integre ali o seu ambiente on-premise, né, seu ambiente local, com os seus workloads que estão na AWS. E aí tem serviço de VPN, por exemplo, tem o Direct Connect, que é uma maneira também de conectar, e algumas outras tecnologias relacionadas a esse caso de uso. Aqui também bate forte na questão de gerenciamento de custos, né? Quais são as formas que você pode também acompanhar, como a gente falou anteriormente, e outros componentes que você pode usar para tentar reduzir custos. Tem a questão da reserva, tem a questão do Savings Plan. Então, tem alguns outros tópicos, né, tem alguns outros tópicos que vão complementando todo aquele assunto que nós tratamos no início, né? Então, de forma geral, não tem muito o que dizer sobre isso. É basicamente aquela mesma linha de assunto da prova Associate, só que agora começa a pegar mais arquiteturas
arquiteturas híbridas, vai pegando algumas coisas também de trabalhar com a API da AWS, modelos de CloudFormation, que é a ferramenta para automação de infraestrutura nativa, né? A ferramenta nativa da AWS. É um serviço da AWS, e começa a pegar nesses tópicos e ir se aprofundando em cada um deles. O requisito de experiência aqui para as provas de nível Professional, eles também são os mesmos. Então, tanto agora no caso da Solutions quanto na de DevOps, o tempo de experiência são de 2 anos. A diferença é na função, né? Que aqui é a função de implantação de arquitetura, planejamento, tudo mais, e na DevOps são funções relacionadas a DevOps, né? Que a gente vai falar mais para frente aqui alguns tópicos interessantes. E aí, alguns outros pontos chaves que eles colocam em evidência, né? Ter familiaridade com ambientes Windows, ambientes Linux, porque quando nós falamos de arquitetura de soluções, né? Engloba todo tipo de arcabouço, né? Digamos assim, todo tipo de serviço ali relacionado. Naturalmente, você pode ser mais especialista em um assunto do que no outro, mas é interessante você ter esse conhecimento mais global, digamos assim, né? Tanto o Windows quanto o Linux é interessante saber porque tem serviços relacionados ali a cada tipo de workload. E aí, além disso, eles colocam, assim como ali foi na Developer, né? Saber uma linguagem de programação, aqui no caso, eles especificam como linguagem de scripting. E aí entra Shell Script, PowerShell, né? E por aí vai. É bom que você tenha familiaridade com esse tipo de linguagem, né? Além dos outros tópicos, né? Ele espera que você tenha capacidade de avaliar requisitos para implantar aplicativos, né? Então faz parte dessa seara de arquitetura de soluções, tanto a implementação, a implantação e o provisionamento. Questões da prova segue na mesma linha, né? Para de DevOps Engineer, então temos 75 questões, aumentamos um pouquinho se comparado a de nível Associate, e o tempo de prova agora são 180 minutos. O valor da prova é de $300. E vale pontuar o seguinte, no caso das provas Pro e provas especialistas, o nível de dificuldade das questões, né, naturalmente, eles aumentam. Tem uma certa pegadinha, digamos assim, né, nas provas, que é o seguinte, vai te dar um cenário lá e você tem algumas respostas para poder marcar ali múltipla escolha. Dentro dessas respostas, vai ter uma resposta certa e uma resposta que é a mais certa, ou seja, você vai ter duas respostas certas, só que uma é mais certa do que a outra. Então, se você não marcar a que for a mais certa para aquele cenário, você erra a questão, mesmo que você acerte uma das duas, né? Então, se você tem duas provas, se você tem duas questões certas e uma é mais certa que a outra, a resposta certa é justamente da questão com maior ênfase, né? A com menos ênfase, por mais que na teoria esteja certa, não é a resposta que a prova espera, né? Então é bom ficar esperto com esse tipo de questão. E realmente não tem como saber, assim, né? Você vai estudar, vai aprender sobre os conceitos, vai praticar com os serviços, e à medida que o seu nível de proficiência nesses conceitos e nesses serviços vai evoluindo, fica mais fácil para você distinguir, né, qual seria a resposta mais certa para aquele caso de uso que a pergunta está querendo chegar. Então é importante ter essa pontuação. E aí vamos seguir para a prova de DevOps Engineer. Bom, aqui ela é focada na prática dos conceitos de DevOps, né? É focada na prática dos conceitos de DevOps através das ferramentas da AWS. E aí tem uma vasta gama de serviços, né, que você pode utilizar. Tem o Code Pipeline, que é para pipelines, né? Tem o Code Build, que é para parte de integração contínua, fazer testes e tudo mais. Tem o Code Deploy, que aí é para a parte de deploy também, funciona na nuvem, faz deploy também on-premise. Tem o Code Commit, que é o GitHub da AWS, né, digamos assim. Então tem todo esse aparato ferramental para você pôr em prática esses conceitos de DevOps. E aí implementar e gerenciar sistemas e metodologias de entrega contínua, definir e implantar sistemas de monitoramento, métricas e registros na AWS, né? Registro de logs, por exemplo, projetar, gerenciar e manter ferramentas para automatizar processos operacionais. Tem muito forte essa parte de automação, né? Cai muito System Manager, cai muito CloudFormation e outras ferramentas nesse nível de automação, né? De infraestrutura na AWS. E a experiência recomendada, novamente, 2 anos de experiência, só que na função de DevOps, né? Assim como foi no caso da Solutions Architects, que tem essa outra ênfase.
conhecimento em pelo menos uma linguagem de programação, e aqui eles deixam especificado como linguagem de alto nível, por exemplo, um Python da vida e coisas nessa linha. Espero que você tenha experiência na administração de sistemas operacionais também, né? E aqui acaba na prática sendo mais Linux do que qualquer outra coisa, pelo menos no geral, assim, não é muito comum você ter muitos workloads em Windows, né? Às vezes você tem um ou outro para um caso bem específico, mas de forma geral, essa administração de sistemas operacionais acaba sendo mais voltada para o Linux mesmo. Mas claro que saber sobre o Windows também vai te ajudar, né, no dia a dia para esses outros workloads, né? E aqui entra a experiência de automação, como eu já comentei, né? CloudFormation, tudo mais. E alguma coisa relacionada a monitoramento. Tem o CloudWatch, né? Que é o serviço principal de monitoramento da AWS. Vão cair algumas outras ferramentas, como o X-Ray, né? E tem várias outras aí também. Então, de forma bem resumida, esses são os conteúdos da prova, né? E recapitulando, mesma questão ali, 75 questões, 180 minutos e $300 para fazer a prova. Bom, esse fecha o escopo principal das certificações, né? Nós passamos pelos 3 níveis principais e, por último, agora nós iremos para o nível de Specialty, né? O nível especialista. E vale comentar aqui o seguinte, atualmente, para fazer as provas não tem pré-requisito, né? Assim, pré-requisito obrigatório, como eu já comentei antes. Ou seja, se você não tem nenhuma certificação e quer fazer direto uma de especialista, quer fazer direto uma do nível professional, você pode fazer. Não existe mais essa trava. Até um tempo atrás ainda existia ali por 2019, 2018, você ainda era obrigado, né, a seguir uma trilha. Por exemplo, eu fiz a Solutions Architect Associate. Se eu quisesse renovar essa Solutions Architect Associate depois, eu teria que fazer a de nível Pro, né? Eu não poderia fazer a Solutions Architect Associate e depois ir direto para a prova de DevOps, por exemplo, porque a prova de DevOps dependia que tivesse feito ou a SysOps ou a Developer Associate. Então, antigamente tinha um pouco essa dinâmica, né? Hoje em dia não tem mais. Então, você pode fazer qualquer uma das provas, independente da ordem que você achar melhor. Mas as recomendações, tanto de qual caminho seguir, quanto de qual prova, né? Elas não são por acaso. Se você não tem muita experiência com a AWS, se você não tem muita experiência com TI de uma forma geral, hoje é interessante você seguir ali pelo nível Foundation, que é a Cloud Practitioner, né? E em contrapartida, se de repente você já tem um pouco mais de experiência com TI e um pouco mais de experiência com a AWS em si, talvez já faça sentido você ir direto para o nível Associate. Então isso vai variar bastante de acordo com o seu nível de experiência. No meu caso, por exemplo, como eu já tinha, né, esse background de TI e exercia funções relacionadas, né, à administração ali de AWS, até certo nível essa parte de arquitetura de soluções, foi uma decisão de ir diretamente para Associate também, né? Acabei pulando a Practitioner e consegui fazer num tempo razoável, né? Mas aqui entra um caso bem particular, né? Porque eu trabalhava diretamente com a AWS todos os dias e também mantinha uma frequência de estudos bem grande, assim, né? Bem consistente. Eu estudava muitas horas por semana, todo esse conteúdo, né, relacionado à prova, até porque dependia em parte do trabalho, como também era o objetivo, né, conseguir alcançar a prova no final. Então, entre um conhecimento bem basicão de AWS até fazer a prova e ser aprovado, né, propriamente dito, na Solutions Architect Associate, foram mais ou menos cerca de 8 meses. E isso porque, né, estudava com bastante frequência, trabalhava com as tecnologias, né, o dia inteiro. Então, tudo isso contribui bastante, né, tanto o estudo da teoria quanto a prática em si. E da minha parte ainda tinha também a questão do inglês, né, que eu tive que estudar ali por fora para conseguir chegar num nível interessante para ler e entender a prova, né? Conseguir ler os white papers, as documentações e tudo mais. Então, acabei levando ali mais ou menos 8 meses, né? A AWS recomenda 12 meses de experiência, eu cheguei ali no meio termo, com 8 meses, consegui estar apto a ser aprovado na prova. Então, isso vai depender muito de cada um, né? Eu gosto sempre de dizer que nós não construímos um prédio em um dia. Então, cara, não adianta você tentar fazer tudo
rapidão para ir um mês fazer a prova, entendeu? A prova é só a consequência. O que importa é todo esse caminho que você vai trilhar estudando, praticando ali, fazendo os laboratórios, trabalhando no dia a dia, encontrando problemas, conseguindo contornar esses problemas. Cada degrauzinho que você vai colocando, né? Cada tijolinho que você vai empilhando ali, vai construir o seu conhecimento para te deixar seguro e te deixar apto a poder fazer qualquer uma dessas provas, né? Então é muito importante que você estude com calma, vá tranquilo, vá no seu tempo. Não adianta eu querer te passar aqui, estude assim, estude assado, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu ritmo, tem pessoas que aprendem mais rápido, tem pessoas que aprendem mais devagar, que preferem vídeo, que preferem áudio, que preferem livros, né, ler textos. Então isso vai variar muito de cada um, né? O que eu posso te dizer, que é genérico o suficiente para servir para todo mundo, é: separe um horário para estudar, pelo menos ali 2 horinhas por semana, né? Dependendo do seu tempo. Se der para estudar mais, estuda mais. Se não der, estuda menos e vai variando, né? Se você consegue só 2 horas por semana, de repente estuda 1 hora em um dia e 1 hora no outro dia e vai fazendo, né? Vai tentando ali aumentar ou diminuir esse tempo conforme a sua necessidade, né? E sempre é importante você realmente focar naquilo que você está fazendo, não ficar mexendo no celular ao mesmo tempo, fazendo outras coisas. Realmente foca nesse conteúdo, né, que você está aprendendo, porque são muitas palavrinhas, são muitas siglas, são muitos conceitos e realmente leva algum tempo até você conseguir mentalizar tudo isso, né, e internalizar tudo isso, cada palavrinha, cada conceito, cada sigla. Tem muitos serviços que têm uns nomes meio parecidos assim, até para você não confundir, né, não acabar confundindo. Sempre faça isso, separa um horário, um ambiente tranquilo ali, bota o celular no modo avião. Nesse período que você se propôs a estudar, foca nisso, vai ser 1 hora, beleza, faz ali 1 hora, só consegue 30 minutos, tá tranquilo também, faz lá seus 30 minutos, 1 hora, 2 horas, conforme você achar melhor, mas estude e mantenha sempre essa consistência e essa periodicidade, né, no estudo. Tenta estudar pelo menos 2 dias na semana, né? E assim vai. Então, de forma geral, essas são as dicas, né, de como estudar para o conteúdo da prova, né? Seja ela qual for. E aí, não menos importante, vamos seguir para a parte de Specialty. Então, aqui temos algumas certificações no site da AWS. Tem outras que não estão lá, mas não sei porquê. Talvez esteja em beta, realmente não sei exatamente. Mas o que está no site atualmente é Advanced Networking, Data Analytics, Database, Machine Learning e Security. Cada nome desse é bem autoexplicativo, assim, não tem muito por que entrar em detalhes, né? Cada tema desse vai ser aprofundado dentro dos seus conjuntos de serviços relacionados, né? Aí, através do guia do exame lá, você vai conseguir saber exatamente quais são os tópicos que são cobrados, né, em cada uma delas. E vale mencionar uma prova que não está no site, por exemplo, Alexa Skill Builder, focada em desenvolver, né, para Alexa e tudo mais, todo esse ecossistema. Mas no site atualmente são esses: Advanced Networking, Data Analytics, Database, Machine Learning e Security. Essas provas se aprofundam nesses temas específicos de cada uma, né? E não tem muito o que comentar sobre isso, né? Bem autoexplicativo. A experiência recomendada é a mesma do nível professional, ou seja, 2 anos de experiência trabalhando com a AWS, operando workloads, né? Pensando em arquiteturas, né? Implantando coisas e tudo mais. É a base, digamos assim. Essa é a base para a certificação. Além desses 2 anos de base de experiência geral, eles recomendam que você tenha pelo menos 5 anos de experiência nos temas específicos de cada prova. Ou seja, você vai fazer uma de networking, beleza, você tem esses 2 anos de experiência em cloud, mas é bacana que você tenha pelo menos 5 anos de experiência ali trabalhando com rede, né, no nível mais avançado e tudo mais, porque isso vai te ajudar a ter o entendimento, né, sobre os próprios conceitos da AWS ali, as próprias tecnologias, né, como ela põe isso em prática. E isso da mesma forma para as outras, né, Machine Learning, Security, todos esses aqui, a AWS espera mais ou menos que você tenha 5 anos de experiência nesses temas, né? Não necessariamente isso é uma regra, né, novamente, mas vai variar um pouco de cada um, mas a recomendação não é por acaso, né? Esse nível da prova aqui, por mais que seja relativamente próximo ao nível Pro,
né, com a diferença que ele está aprofundando mais em um determinado conjunto de serviços, né, numa determinada área. São conteúdos bem densos, né, e no nível já bastante avançado, digamos assim. Então, todo o tempo extra de experiência que você puder ter, né, será útil para fazer essas provas. E aqui, diferente da Pro, nós temos 65 questões, por exemplo, que já são 10 a menos, e o tempo de fazer a prova também é um pouquinho menor, né? 10 minutos a menos ali, saindo de 180 no nível Pro para 170 minutos no nível de especialista. Então, esse é o grande cenário de certificações da AWS, né? E as dicas gerais, digamos assim, o que cai em cada prova, quais são os perfis mais adequados, né? Quais são os perfis mais adequados para cada conteúdo ali, para poder tentar, na medida do possível, direcionar vocês, né? Com base no seu background, que seria melhor de escolher ou não. E é isso. Agora, para finalizar, temos algumas dicas de materiais para estudar. Eu quero aprender sobre determinado serviço, eu quero aprender sobre determinado conceito. O que eu faço, né? Em primeiro lugar, de forma gratuita e oficial, mas nem sempre em português, você tem a documentação oficial de cada serviço. Então, cara, você quer aprender sobre EC2? Beleza, digita aí no Google EC2 Docs AWS. Vai cair na página principal de documentação do serviço, né? E ali vai ter boa parte do que você precisa saber, né? Para não dizer tudo, né? Praticamente tudo que você precisa saber sobre cada serviço ali. Então, você pesquisou do EC2? Beleza, vai ter a documentação do EC2, do S3, cada serviço vai ter sua documentação. Os serviços mais velhos, né, e mais comuns, digamos assim, os serviços que foram lançados há mais tempo, a tendência é que a documentação deles já estejam disponíveis em português. Mas se de repente você está pesquisando sobre um serviço mais recente, pode ser que não tenha o conteúdo ainda, né? Pode ser que não tenha sido traduzido ainda. Mas nada impede de, se for o caso, você usar o Google Tradutor da vida e dar seu jeito, né? Mas é uma forma oficial para você conseguir aprender. E isso não só para a AWS, né? Mas para qualquer tecnologia que vocês forem aprender, cara, documentação oficial é uma fonte muito rica de informações. Alguns projetos terão uma documentação melhor, outros piores, mas de forma geral a documentação vai sempre te ajudar, pelo menos dar esse pontapé inicial para aprender a tecnologia, né? Isso não é diferente na AWS. De forma geral, as documentações são bem boas, né? Salvo algumas exceções aí. Mas tem um conteúdo bem bacana, assim, com desenhos, diagramas, que vão facilitar o seu entendimento. Uma outra dica bem legal é, principalmente para quem for fazer a prova, leiam o FAQ dos serviços. O FAQ tem muitas informações chave sobre aquele serviço. Então, a diferença do serviço X para o serviço Y, de repente tem dois serviços ali que são meio parecidos, é no FAQ que você vai encontrar de forma mais direta a explicação, né, da diferença de cada um. Qual a diferença do serviço SQS para o serviço SNS, sei lá, alguma coisa nessa linha assim você vai conseguir encontrar, né? Quais as características, né? Principais características chaves desses serviços. Então, tudo isso você encontra no FAQ. Ele tem o serviço que você escolher lá. Eu quero saber do S3. Então, vai ter o S3. Dentro do S3 terão várias categorias. E essas categorias chaves ali vão abordando alguns conceitos, alguns dos principais conceitos para operar aquele serviço, né? E características daquele serviço, como a tecnologia em si funciona e tudo mais. Então, o FAQ é realmente muito importante, não só para quem vai fazer a prova, mas também para coisas do dia a dia. Se você quer tirar uma dúvida ali, ao invés de ficar peneirando a documentação inteira para tentar achar o que você quer, de repente, se você for no FAQ daquele serviço, se for uma dúvida frequente, né? For realmente uma dúvida frequente de um conceito-chave ali do serviço, de uma funcionalidade-chave, é muito provável que ela esteja sendo explicada ali no FAQ, né? Então, o FAQ é uma ferramenta gratuita e oficial para te ajudar nos estudos aí do dia a dia e certamente vai contribuir bastante, né? Da mesma maneira que contribuiu para mim enquanto eu estava estudando para as provas. E aqui, ainda oficial, nós temos white papers e guias. Boa parte disso que eu estou falando, né? Pelo menos os links específicos, eu vou colocar aqui na descrição tanto as plataformas quanto os links aqui da AWS, pelo menos os que forem genéricos, né, de documentação oficial
não faz sentido, porque cada serviço tem o seu, da mesma forma o FAQ, mas desses outros casos eu vou colocando os links na descrição. Então, temos os white papers e guias. Então, quero saber como é que funciona o Well Architected. Você pode ir na documentação via web, que também existe, né? Ou você pode ir através do link de white papers e guias lá e baixar um PDF, de repente baixar uma versão para o seu Kindle da documentação, né, ali do Well Architected e algumas outras que a AWS disponibiliza. Tem um mar de documento lá sobre os mais variados assuntos, então fica à vontade em se debruçar ali, pesquisar, né? Com certeza o tema que você está procurando é possível que já tenha ali alguma informação relevante, né, para poder ajudar a fazer o que você quer. Uma coisa que eu realmente não vejo sendo muito comentada por aí é que a AWS tem um site chamado AWS Workshops. Então, se você quer aprender uma tecnologia, por exemplo, eu quero aprender sobre SES, que é um serviço gerenciado de containers ali da AWS. Você tem um workshop sobre SES, ele vai te dando passo a passo o que você precisa saber. Ah, tem que instalar ferramenta tal, é assim que você opera, é assim que você cria, funciona assim, funciona assado. Então, os workshops também é uma bela maneira de você conseguir pôr em prática, né, o conhecimento teórico que você foi aprendendo ali, absorvendo através das documentações, né, e de outros materiais que você vai pegando na internet, por exemplo. Ponto muito legal aqui, tem esses workshops. Talvez não tenham para todos os serviços, mas eu sei que tem para alguns e realmente são muito bons e vão ajudar bastante, né? O ponto talvez negativo é que é muito provável que a grande maioria deles só tenha em inglês, né? Mas nada que um Google Tradutor ali não te ajude a resolver. E de forma paga, eu gostaria de deixar claro aqui a plataforma A Cloud Guru. É uma plataforma muito boa para você aprender sobre tecnologia no geral, né? Não só a AWS, tem diversos outros conteúdos lá de Linux, de outros clouds, né? Automação, tudo que você possa imaginar. Não é barato, só é em inglês, mas é um conteúdo muito bom, né? Eu até estava dando uma olhada aqui para revisar, né, os conteúdos e as dicas que eu ia colocar aqui nesse material. E no meu caso, por exemplo, através lá da plataforma Udemy, o Cloud Guru eles colocavam alguns cursos, né, para as provas Associate da AWS. Então, SysOps, Solutions Architect, Developer, todos esses estavam disponíveis na Udemy ali para você comprar mesmo de maneira oficial, né? Eram as próprias pessoas do Cloud Guru que disponibilizavam esse conteúdo lá. Naturalmente de forma paga, né? Mas muito mais barato do que você manter uma assinatura do site oficial, por exemplo. Então, eu mesmo estudei dessa forma. Eu comprei o curso pela Udemy, né, o Solutions Architect Associate, e o conteúdo do SysOps também eu cheguei a comprar, só do Developer que não. E estudei dessa maneira. A Udemy te dá algumas vantagens ali. Tem a legenda automática, né, tem a transcrição do vídeo e tudo mais. Apesar da legenda não ser exatamente muito boa, né, mas para quem não tem um domínio muito grande do inglês ali, ajuda bastante, né? E me ajudou bastante também. Mas aparentemente não está mais disponível, né? Antes de gravar aqui eu dei uma olhada para colocar o link como referência. O curso ainda aparece para quem já tem, mas você não consegue se inscrever, né? Ele não está mais habilitado para novas inscrições na plataforma. Então, não sei se é algo temporário ou se realmente retiraram de forma definitiva, né? O material ele era sempre atualizado. Por exemplo, eu comprei o de 2019. Então, nesse mesmo curso de 2019, com o tempo, eles iam adicionando mais aulas até que tivesse o conteúdo suficiente para substituir ali, né? Então, tem o de 2019, tem o conteúdo de 2020, eles atualizavam o que precisava ser atualizado, e aquele curso que você comprou de 2019 virava a versão de 2020. Então é isso, assim, né? Infelizmente, aparentemente foi retirado da plataforma, não sei se é definitivo ou não, mas já fica a dica aí, de vez em quando dá uma olhada, vai que voltou, né? É uma forma bem barata de ter um conteúdo muito bom, né? De qualidade. O único contra, digamos assim, é que ele é em inglês. Agora, um conteúdo em português, que é muito bacana, assim, para você ir pelo menos ali no nível associate, eu não acho que seja tão bom para o conteúdo pro, mas a plataforma Linux Tips, né, bastante conhecida nesse meio de DevOps aí, e tem o curso AWS Expert. É um curso muito bacana, assim, para te dar esses fundamentos, né, de todo o conteúdo, tanto na teoria quanto na prática, né, para o seu dia a dia e também voltado para a prova.
Então é útil tanto para fazer a Practitioner, tanto para fazer a Developer Associate, ou a Solutions Architect, ou a SysOps. Então, até esse nível Associate eu acho que é bem interessante, assim. E mesmo pro caso da Pro, terão alguns assuntos relevantes ali, mas não vai ser o seu único material de estudo, né? Não será a sua única fonte de estudo. Além do próprio material dos vídeos disponibilizados ali, você vai ter que gastar um tempo na documentação, gastar um tempo no FAQ, né? E também com simulado, que é muito importante. Aproveitando aqui, né? Eu gosto muito da plataforma Wizlabs. É um site que você compra simulados oficiais para prova, né? Para as provas ali da AWS. Tem de todas as certificações, tem de Docker também, tem de Google, tem de tudo que você possa imaginar, né? É um site que ele vende simulados e isso é muito bom porque você vai fazendo simulados e ele não simula só nas questões, mas também no tempo de prova. Então, através do simulado, você vai se acostumando como é fazer uma prova, vai se acostumando com o tempo. Não basta só você saber o conteúdo, você também tem que responder ali com uma certa velocidade, né? Não pode ficar perdendo tanto tempo assim nas questões, senão você fatalmente vai deixar de responder alguma, né? E o tempo vai acabar. Então é muito importante você usar os simulados ali para ter esse feedback, digamos assim, de quão preparado você está. Você compra um simulado, ele vem vários, né? São vários simulados dentro de um pacote ali. Então tem a Solutions Architect Associate. Aí terão, sei lá, 5 simulados gerais, né, simulando ali tipos de pergunta da prova, da mesma forma que a AWS disponibiliza de graça lá no site oficial, né, da certificação, algumas perguntinhas. Então são perguntas assim parecidas, né, com a mesma ideia da prova. Não são perguntas da prova, não é um dump, digamos assim, né? São perguntas que envolvem conceitos, que envolvem casos de uso, que envolvem cenários que são inspiradas no tipo de pergunta que aparece na prova. Então não adianta perder tempo decorar, né? Se você está tentando decorar uma coisa, tentando decorar uma pergunta para fazer uma prova, acho que você já começou errado, né? Dá 3 passos para trás aí e começa a estudar novamente. Não acho que seja por aí. Mas enfim, considerações pessoais à parte, tem vários tipos de simulados lá. Eu mesmo usei durante meu processo de estudo, né, para prova da AWS e foi muito bom, gostei bastante. A plataforma te dá todo um feedback, né, sobre tudo que você errou, tudo que você acertou, independente de ter errado ou acertado. Na hora que você responde, ele te dá ali uma explicação de por que aquela é certa ou então por que as outras estão erradas. Ele sempre te dá uma explicação bacana sobre aquela questão, né, independente de você ter acertado ou não. E também te dá os links já, olha aqui a documentação oficial, essa seção tem informação que aborda esse assunto e tudo mais. Então, usar uma plataforma dessa como mais uma aliada, né, na sua rotina de estudo, acho que vai ser bem bacana, né? Te dando um feedback em tempo real de como está o seu conhecimento para poder fazer a prova. E eu não recomendo que você tente fazer nenhuma das provas sem antes de ter praticado um pouco através dos simulados. É realmente tão fundamental quanto fazer um curso, comprar um livro, né, e tudo mais. Eu não deixo assim por nada de fazer os simulados. Sempre que eu vou me preparar para uma prova de certificação, eu gosto de alguma maneira ali conseguir, ou seja no Slabs, né, não tem todas as provas do mundo lá, né, mas tem bastante coisa, então se não tem lá, tentar procurar comprar em outro lugar, né, de maneiras oficiais, claro. E é isso, pessoal. De forma geral, esse é o apanhado das certificações, como você pode estudar, quais materiais que são interessantes você ler, né, para aprender mais sobre o assunto. E ficamos por aqui.